Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Esta exposição deveria estar sendo realizada no Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo, mas em função do momento que vivemos, não é possível a presença física. O tema de hoje é fundamental, essencial para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual. Absolutamente necessário. Vamos falar do egoísmo. A base para a nossa reflexão está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar ao próximo como a si mesmo. E esse tema egoísmo está abordado pelos espíritos Emmanuel e Pascal nos itens 11 e 12. Não temos certeza se o Emmanuel, esse componente da equipe do Espírito Verdade, conduzida pelo próprio Jesus, se esse é o mesmo nosso Emmanuel, que coordenou, tão conhecido no meio espírita, que coordenou toda a obra magnífica de Chico Xavier e trouxe livros fantásticos, não é? Não sabemos se é o mesmo Emmanuel, mas tudo indica que sim. Antes de adentrarmos às mensagens de Emmanuel e de Pascal, para aquecer a nossa reflexão, nosso pensamento, vamos trazer aqui uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a base, o alicerce de nossa doutrina, na questão 913, e Kardec pergunta assim: dentre os vícios, ou seja, dentre as imperfeições, não é? Qual aquele que pode se considerar o radical, a raiz? Onde está a raiz de todos os vícios, de todos os males? E os espíritos superiores dizem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Note bem, os espíritos superiores afirmam que a base, a raiz, o pai de todas as imperfeições humanas é o egoísmo. Ele é a origem de todo o mal. Continuam dizendo assim: por mais que lhe deis combate, ou seja, por mais que combatemos as nossas imperfeições, em geral, os males, não chegarei a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não houverdes destruído a causa, e a causa é o egoísmo. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Os espíritos superiores definem o egoísmo como a chaga da sociedade terrena. Quem quiser, desde esta vida, eles dizem, ir aproximando-se da perfeição moral, ou seja, aqueles de nós que ainda nesta vida desejarmos sinceramente irmos nos melhorando enquanto espíritos, aproximando-nos da melhoria da perfeição moral, deve expurgar, limpar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Não combina. Eles concluem dizendo assim, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Vejam vocês. A pessoa pode até ser mais ou menos nisso ou naquilo, mas se for egoísta, está tudo neutralizado. O egoísmo, meus irmãos, é úlcera moral que degenera o organismo espiritual.
Adentrando a mensagem de Emmanuel em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito diz assim: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes que creem em Deus, todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Então Emmanuel está dizendo, olha, é necessário muito mais coragem para vencer a si próprio do que para vencer o outro. Vencer a si mesmo significa promover a reforma íntima, a nossa melhoria, que, como sabemos, é a mais difícil batalha do ser humano. Essencial também para esse processo de reforma íntima que a gente promova o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Emmanuel continua dizendo assim, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que, olhe bem o que fala Emmanuel, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, vou dar uma paradinha aí, monstro devorador de todas as inteligências, significa que, diz Emmanuel, que aquele que cultiva o egoísmo, que não consegue se livrar desse mal, espiritualmente, evolutivamente falando, em verdade não é inteligente. E faz todo sentido, porque qual é o tamanho desta encarnação perante a eternidade que nos aguarda? Portanto, em praticando, em sendo egoísta, você terá consequências espiritualmente falando, a cada um segundo suas obras, é a lei de causa e efeito, e a gente vai colher frutos amargos dessa atitude. Vai ter consequências. Então, não é inteligente. Por isso que Emmanuel diz, esse monstro devorador de todas as inteligências é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Não é mole, né? Todas as misérias do mundo têm sua origem no egoísmo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, escuta, o que você mais deseja na vida? Ah, eu quero ser feliz. Claro, todos queremos, não é? Ser feliz, obviamente, dentro do que é possível ser feliz no mundo em que nos encontramos, neste plano. Não é? Mas, dizem os espíritos, é inviável, incompatível atingir a felicidade terrena com o egoísmo. Em verdade, ninguém pode estar bem, não é? Em paz, com a consciência tranquila, com as pessoas aqui do seu lado sendo privadas do mínimo necessário. Não tem como ser feliz. Um dia desses, conversando com uma pessoa próxima, e essa pessoa tem muitas posses materiais, mesmo, ela me disse assim, eu tenho mais do que mereço, porém menos do que eu gostaria. Vou repetir. Tenho mais do que mereço e menos do que gostaria. Eu fiquei quieto, mas me pus a pensar. Se essa pessoa tem mais do que merece, é porque não merece o que tem. E assim deveria ajudar o próximo com o excesso, aquilo que ela não merece. Faz sentido, né? Seria bom para ela. E ainda mais, o complemento da frase: se tem mais do que merece, não deveria desejar acumular mais ainda sem merecer, não é? É uma questão de princípios. Já que falamos de felicidade, vou trazer para vocês aqui, não vou nem cobrar nada, hein? Uma fórmula muito simples para ser feliz. São 3 itenzinhos só.
simples de falar, fácil de falar aqui, difícil de fazer. Sabe quais são? 3 itenzinhos, olha aí. O primeiro, posse do necessário. Primeiro item para ser feliz, ter a posse do necessário. A posse do supérfluo infelicita o homem. Eu estou me referindo aqui, meus irmãos, ao supérfluo do supérfluo, né? Como a gente vê por aí. Então, item 1, receita da felicidade, posse do necessário. 2, item 2, paz de consciência. Ou seja, o sentimento do dever cumprido. Tá ok? E terceiro item para ser feliz, a fé no futuro. Né? Crer em Deus, ter esperanças e fé no futuro. Posse do necessário, paz de consciência, fé no futuro. Bora! Emmanuel continua dizendo, é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de ainda o cristianismo não ter desempenhado por completo a sua missão. Ou seja, com propriedade, Emmanuel diz que o cristianismo não avançou mais no planeta em função dessa chaga. O próximo item 12, trazido por Pascal, ele inicia assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis para largar esta couraça. Pascal então chama o egoísmo de couraça, que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Pascal diz, a rigidez mata os bons sentimentos. O egoísta, meus amigos, ele quer a sua própria satisfação antes e acima de tudo e de todos. Busca esta satisfação a qualquer preço e sacrifica sem escrúpulos os interesses do outro, não está nem aí. Resultam daí todos os conflitos sociais e todas as misérias humanas. E o Pascal continua, o Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera, o criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Nunca se preocupou com isso, com a sua imagem, nesse sentido de socorrer quem quer que fosse. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos com todos indistintamente. Deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. É difícil, né? Mas o fato é que da justiça divina ninguém escapa. Deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. É verdade. O egoísmo é a negação da caridade, repete Pascal. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Falamos há pouco, sem a caridade não é possível. Digo mais, não haverá segurança. É verdade, né? Não será possível haver tranquilidade quando todas as pessoas não tiverem acesso à educação e ao mínimo necessário. Concluindo com Pascal, quando diz, com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto no sentido infeliz, uma luta de interesses. Pode vencer aqui, esse mais esperto, jamais diante de Deus, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito.
É verdade. O egoísta, o orgulhoso não respeita sequer a família. Na questão 895, Kardec pergunta assim: qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos superiores respondem: o interesse pessoal. Na questão 914, fundando-se o egoísmo, dizem os espíritos, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Porque o egoísmo tem a ver com o interesse pessoal, né? E Kardec pergunta: será que um dia a gente vai conseguir? E eles dizem assim: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, será necessário que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. E concluem essa questão dizendo assim: isso depende da educação. Portanto, a redução, até a eliminação do egoísmo sobre a face da Terra depende da educação. Mas, meus amigos, estamos falando da educação que faz homens melhores. Não se trata necessariamente da educação acadêmica. Educação que faz homens melhores, homens de bem, fraternos, indulgentes, caridosos. Questão 917. Eles dizem assim, os espíritos superiores: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria. Tudo a ver, né? Tudo concorre para entreter essa influência: as leis dos homens, a organização social e a educação. A educação nos moldes atuais estimula o egoísmo. Quer ver uma coisa? Todo mundo diz assim: meu filho, minha filha, tem que ser alguém na vida. Educamos o modelo da sociedade, da família. A gente educa os filhos para exercerem altos postos, para terem poder, dinheiro. É isso. Na verdade, ser alguém na vida é ser uma pessoa de bem. E isso é ser alguém na vida. Pensemos nisso. A educação é o caminho para a redução desse grande mal, dessa chaga do planeta. Sobre nossos filhos, o grande Santo Agostinho, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta dizendo assim: o espírito que encarna vem do espaço para progredir. Essa é a razão da encarnação. Assim que não compramos com a missão, assim que compramos com a missão que nos foi confiada, com o nosso dever, que é aproximar essa alma que Deus concedeu aos nossos cuidados, aproximá-la de Deus. E Santo Agostinho conclui dizendo: vossos cuidados e a educação, de novo, vossos cuidados e a educação que lhe derdes a ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Sabemos que a primeira infância, que vai mais ou menos do período até os 7 anos, é absolutamente precioso, essa primeira infância. A partir dos 7 anos, o caráter milenar, sabe que todos nós temos muitos milênios de existência enquanto espírito humano. A partir dos 7 anos é que de fato completa-se a encarnação, não é? E o caráter milenar daquele espírito vem à tona. E se até os 15 anos, aproximadamente,
não se tem aproveitado a infância para se consolidar uma boa educação, provavelmente esse espírito reincidirá nas mesmas quedas do passado, comprometendo a sua encarnação. Portanto, temos nós, cuidadores em geral, pais, tios, avós, enfim, as pessoas que convivem com as crianças, devem observar com atenção os menores sinais que possam revelar tendências da criança para o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Olha, se você prestar atenção, os bebês, as crianças dão muitas dicas desse tipo de comportamento. E caso identifique uma situação desse tipo, tratem de combater-o de imediato. Não permita que esses males criem raízes. Como vimos, recebemos nossos filhos com a nobre missão de ajudá-los em seu processo evolutivo. Essa é a função da paternidade e da maternidade. Assim, a primeira e a mais importante escola é o lar. Amar é conviver e educar. Quem ama, educa, e quem educa, salva. Emmanuel, esse sim, com certeza, o mentor de nosso querido Chico Xavier, no livro O Consolador, pela psicografia do Chico, na questão 110, diz assim: os estabelecimentos de ensino, a escola, o mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. A universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Não é difícil de concordarmos com isso se a gente vê muita gente bem nascida que frequentaram escolas de alto nível, universidades, etc. A gente vê a realização de trotes absurdos, queimando mendigos nas ruas, né? Gente muito bem instruída, né? Praticando a corrupção. Falta a educação do lar. É muito comum hoje, em função das dificuldades aí com o meio ambiente, a gente falar que temos que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. É verdade. Mas quem sabe a gente podia pensar em deixar filhos melhores para o nosso planeta. Se assim fizermos, em eles, sendo melhores, saberão cuidar muito bem do planeta. Novamente, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 30, diz assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. O Espírito Verdade, em Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, todos conhecemos essa orientação, mas vale sempre lembrar: espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Não há crescimento sem educação. Immanuel Kant, filósofo, diz assim: é no problema da educação que se assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Para resumir, a educação é o único caminho que pode mudar o atual estado das coisas, onde ainda predomina o egoísmo. É ela, a educação, que nos conduzirá a um mundo melhor, mais fraterno e, portanto, mais feliz. Óbvio, imprescindível, o Evangelho de Jesus na formação moral da criança. O Espírito João de Deus, através de Chico Xavier, nos diz assim: se desejas teu caminho repleto de paz e luz, traze o amor de teu filhinho ao santo amor de Jesus.
Claro que a prática do Evangelho do Lar, nesse sentido, tem uma enorme importância. As crianças devem participar do Evangelho no Lar. Outro poeta, Casimiro Cunha, também pelo Chico, diz assim: não esqueças que a criança, no caminho vida fora, vai devolver-te mais tarde o que lhe deres agora. Meus irmãos, a vida é feita de escolhas. Cada uma das nossas decisões gera uma consequência, boa ou má. Colhemos e colheremos exatamente o fruto daquilo que plantamos, que plantarmos. Ninguém colhe flores se semeou espinheiros. E Emmanuel conclui sua mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre o egoísmo, e nós vamos caminhando para a nossa conclusão também. Emmanuel nos orienta dizendo que cabe a nós, que temos fé, que temos o privilégio de sermos esclarecidos pelos espíritos superiores. Nós espíritas somos privilegiados nesse sentido, a gente recebe muita informação, todos, está disponível para todos, mas a gente aqui que é profitente dessa doutrina, que acaba acompanhando. Então é um privilégio, não é? Temos, que a gente recebe esse tipo de esclarecimento, temos o encargo, o dever, e eu diria a missão, de reduzir e até ir devagarzinho, até extinguir o egoísmo dos nossos corações, que é o pai de todos os males. Que efetivamente, meus irmãos, nos aproximemos de Jesus através da prática dos seus ensinos contidos no Evangelho. Claro que cada um a seu tempo, na sua condição, não devemos nos cobrar muito, sofrer por isso, devemos aceitar o nosso estágio evolutivo, mas dentro das nossas condições, dentro do possível, irmos melhorando. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje, e assim a gente vai caminhando. Juntos, lado a lado, podemos ajudar, sim, cada um com seu quinhão, com a sua parte. A gente pode ir desobstruindo os caminhos que impedem a marcha do cristianismo, ampliando a sua presença no coração dos homens, através da prática do amor ao próximo, da redução do egoísmo, a caminho da verdadeira felicidade. Queridos amigos, muito obrigado. Obrigado pela presença virtual. Obrigado pela paciência. Muita paz e luz a todos. Que Deus os abençoe.